Oi! Gente, hoje eu venho compartilhar uma mensagem, uma palavra de Deus, que ela vai fundo na nossa alma, ela entra na nossa vida, no nosso cotidiano. Diversas vezes nós nos deparamos com situações que a gente pensa assim, ai, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não sei por que eu tô passando por isso. Por que que Deus, ele me fez escolher esse caminho que parece difícil, complicado, cheio de problemas que eu tenho que resolver, que eu tenho que aguentar, engolir, do que esse caminho que é mais fácil, né? Que é mais natural, que é mais comum de todo mundo seguir, um caminho que é natural, que todo mundo costuma fazer, mas porque ele tem um chamado para nossa vida. Deus tem um chamado para a vida de cada um. Aí vai da gente escolher seguir ou não. Eu, por exemplo, escolhi seguir o chamado de Deus para minha vida, escolhi o propósito que Ele mostrou para mim, e é algo que eu sentia desde criança Ele me acompanhar, né? Eu sentia desde criança Ele olhando para mim, Ele cuidando de mim, e sonhos no meu coração, né? Sonhos da nossa alma, né? E através do espírito da gente, nós temos essa sensibilidade de perceber Deus e de perceber Ele falando dentro da gente, Ele instruindo, direcionando. E aqui eu tenho umas anotações, né? Por isso que eu tô olhando. Diz assim, né? Que a Bíblia, ela conta que Jesus, ele passou por várias situações no caminho para que ele pudesse cumprir o propósito dele. E é assim com a gente aqui na Terra. A gente passa por várias situações, várias circunstâncias, coisas que a gente não vai entender, coisas que vamos ser julgados, coisas que devemos fazer ou deixar de fazer para seguir uma orientação, porque tudo Deus tem um propósito, né? Só que não é aquilo que a gente espera, que às vezes a gente aprendeu desde a igreja, desde criança, que a gente tem guardado, né? Às vezes o caminho que ele escolheu para você não é comum. Como para mim, por exemplo, o caminho que Deus escolheu para mim não é uma coisa comum. Não é algo fácil e não é algo aceitável para as pessoas. Não é. E por isso, situações que Jesus veio passando para cumprir o chamado, o propósito dele, ele sendo desacreditado, né, pelas pessoas, na Bíblia fala, né? Quando Jesus ele viveu com os pais dele aqui na Terra, né? E foi criado, e teve vizinhos, e teve conhecidos, pessoas da mesma cidade. Essas pessoas que viram ele crescer, essas pessoas, quando ele começou a pregar, a falar da palavra de Deus, que ele é a luz do mundo, que ele era o Messias, que ele é o pão da vida, as pessoas em descrédito, aquelas que conheciam ele desde pequeno, é que não acreditaram nele. Aquelas pessoas que poderiam ter uma amizade com ele desde pequeno, desde cedo, são aquelas que não acreditaram nele, né? Por incrível que pareça, a gente também. As pessoas que deveriam mais acreditar na gente, que deveriam, por nos conhecer, conhecer o nosso caráter, saber que a gente tá seguindo um caminho, tá seguindo uma direção que não é à toa e não é qualquer uma. Você que Deus escolheu, que Deus tem um chamado e você está atendendo ele. Por exemplo, nem os próprios irmãos de Jesus acreditavam nele. Essa referência está ali em João 7, versículo 5. Ele fala isso, que nem os próprios irmãos de Jesus acreditavam nele. Não estavam crendo que Jesus era o Messias. Porque, tipo assim, eu conheço ele desde pequeno. A gente era criança. Eu vi ele brincar, se sujar, tava ali comigo todo dia. Meu irmão, tipo assim, quem que é ele pra
ele, ser logo ele, o Cristo, o Salvador do mundo. É por isso que Jesus também, né, se colocou naquela situação em que o profeta na sua terra, ele não tem honra, certo? Assim a gente tem os nossos amigos, né, ou familiares, né, que é o mais comum, parentes, que não vão acreditar no que Deus tem pra gente, que não vão acreditar na direção que Deus tem pra gente, no chamado que Deus tem, que não vão dar crédito ao caminho que a gente está seguindo, porque Deus falou aqui na nossa mente, né, a voz dele sussurrou, repetiu, afirmou e reafirmou diversas vezes, nos falou de várias formas, é aquilo que é aquele caminho que a gente tem que seguir, né? É essa direção, filho. Vai por aqui, que eu estou contigo. E essa vozinha aqui, ouvindo e andando por várias direções, parece assim que viu a vida louca, né? Não sei se vocês vão me entender. Só a gente sabe as situações que a gente passa, as aventuras que a gente vive com Deus aí pela nossa vida. E que não é à toa aonde a gente tá, ou aonde a gente vai chegar, ou por onde a gente passou, não é em vão as circunstâncias que a gente esteve, né, envolvidos. Nada é. Porque com Jesus não tem, assim, coincidências, né? A gente que busca a Deus, né? A gente tá ali buscando a Deus e ouvindo dele e sempre seguindo a direção, a gente sabe que isso não é uma coincidência, não é à toa. Ó, os conhecidos de Jesus, desde que ele era criança, eles conheciam ele, não deram crédito, não acreditavam que ele era o Salvador enviado por Deus. Essa referência está em João 6, capítulo 6, né? Versículos 41 e 42, por exemplo. Ou você que canta, você que toca, você que prega, qualquer chamado que seja, ou você de ser um missionário, né, e ir pelo mundo. Então, ou mesmo uma direção, um próprio trabalho, né, um empresário, que seja, você vai ser desacreditado. As primeiras coisas que pode acontecer com 90% pelo menos de chance é que você seja desacreditado pelos seus pais. Tem gente que passa por isso. Então, assim, é normal. Normal pra gente, né? Que segue um caminho que Jesus nos orientou. Ele passou por sofrimentos pelo caminho, ele passou por perseguições, tentativas de encerrá-lo, de envergonhá-lo também, humilhações, tentações, né? Como o inimigo lá no deserto, logo após ele ser batizado, o Espírito Santo o levou no deserto, né? E aí ele fez propostas. Então, quantas vezes a gente vai estar na nossa vida e a gente vai receber também propostas do inimigo disfarçado de nossos amigos que convivem conosco, ao nosso lado, e muitas vezes são da igreja também, aquelas pessoas que a gente mais confia. Por isso que a gente precisa apenas focar na direção, na vontade que Deus tem para nossa vida. O inimigo também procurou fazer com que Jesus desacreditasse que ele era Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o enviado Salvador do mundo. A identidade dele, o inimigo tentou fazer ele desacreditar da identidade dele. Quantas vezes nós passamos por situações em que o inimigo utiliza, falando aqui na nossa mente, sussurrando, parece que é um pensamento nosso, mas não é. Parece que é nosso. Aquela vozinha, aquele sentimento, aquela angústia no coração que eu não sirvo pra nada. Que quem sou eu? Eu não sou ninguém. Quem sou eu? Né? Eu tenho que habilidades, eu faço o que? Eu me destaco no que? Não me destaco em nada. Eu não chamo atenção em nada, né? É a gente se sentindo como se não servisse pra nada, mas isso aí tenta desacreditar que nós temos um propósito, que Deus tem um propósito pra nossa vida, que Deus te chamou sim, que Deus nos chamou sim. E vamos dizer assim, os fariseus, né? Os religiosos, temos os religiosos de hoje em dia.
E Jesus, ele foi me tirando dessa caixinha que eu cresci, porque a gente sendo cristão evangélico, por exemplo, ou mesmo católico, ou qualquer igreja que for, que você estiver seguindo a palavra de Deus, você cresce naquela cultura, você cresce diante daqueles costumes, você cresce diante daquilo que é natural para aquela sociedade, para aquelas pessoas, e você às vezes tem uma ideia de que aquilo é um mundo, que ele não tem nada além, que só aquilo que é o certo, que é a direção. E se você sair fora, você vai estar errado. E você é excluído. Então, Deus, ele me fez cedo sair da minha caixinha, sair do meu convívio, sair da minha casa, da onde fui acostumada, da onde fui doutrinada. Então, além dos princípios e valores que a gente tem com a gente aprende, Deus, ele tira a gente da nossa zona de conforto também, como se diz, e começa a ensinar pra gente coisas novas. A palavra de Deus diz que o Espírito nos ensinará tudo. Então, na palavra de Deus está aqui, está aí. Na sua casa, né? Na Bíblia. Mas tem coisas que o Espírito Santo vai ensinar e vai direcionar. E às vezes você não vai entender. Você só vai ter que se entregar. Você só vai ter que confiar. E depois, quem sabe, uns anos ou um pouco mais pra frente, Deus vai revelar de pouco em pouco, ou às vezes dar já o entendimento, o que foi aquilo, para que serviu, por que você teve que passar por ali. Um exemplo, eu estava lendo hoje sobre a cura do cego de nascença, em que esse cego de nascença, após a cura, ele foi até questionado pelos fariseus, né? Porque Jesus estava curando no sábado, né? Religiosos. Enfim, e Jesus, ele viu esse cego de nascença, eles estavam andando com os discípulos, chegaram nessa cidade, e Jerusalém, se não me engano, né? E aí, os discípulos vendo o cego, falou assim, Jesus, quem pecou para que ele fosse cego de nascença? Foram os pais dele? Foi ele? E aí Jesus fala, nem ele, nem os pais dele tiveram pecado. Mas é para que depois fosse manifestada a glória de Deus. Então, ele explicou para que depois fosse feito esse milagre que glorificou o nome de Deus. Quem poderia fazer um milagre como este o entendimento se não fosse uma pessoa direcionada por Deus, né? Jesus. E Jesus, ele foi abandonado depois ele dizer algo que foi vindo de Deus. Você tá andando com seus amigos ali, com a sua turma que você até considerou como sua segunda família, e eu falo, por exemplo, de mim, e quando você diz algo, uma direção que veio da parte de Deus para sua vida, que você vai seguir, que você vai fazer aquilo, que você vai ter que, às vezes, interromper uma direção e seguir uma nova direção que Deus está te dando. E aí aquelas pessoas se assustam. Elas olham para você e falam, não, tá errado isso aí. Não é assim. Não tá certo isso aí. Onde já se viu? Nossa, se escandalizam, né? De repente uma direção de uma decisão sua que Deus deu e você vai decidir por seguir a Deus, não vai agradar as pessoas. E aquele grupo, aquela sua segunda família, de repente já não estão mais andando com você, de repente já não se aproximam mais, já te olham diferente, já começam a meio que excluir, né, em muitos casos. E aí você se vê obrigado a se afastar, porque Deus, ele nos aproxima de pessoas que vão andar conosco, que vão andar num propósito, que vão seguir no propósito, e muitas vezes a gente não vai ter outra escolha além de se afastar e seguir numa nova direção que Deus está dando. Então, tem escolhas que a gente faz e a gente é abandonado.
como Jesus foi abandonado, né? Então, toma a sua cruz e siga a Jesus, porque se ele tá te dando esse direcionamento, se ele tá falando com você o que ele tem para você, o quanto antes, porque esses tempos estão se aproximando, né? Parece que tá acabando pra mim, né? Particularmente parece que tá acabando tudo, parece que não vai dar tempo mais nada. Se ele tá direcionando você, então eu espero que eu tenha contribuído e dizendo que nós estamos juntos, que eu estou aqui e que eu sou um exemplo que Deus me deu direções e eu escandalizei, que eu vivi coisas, situações, circunstâncias em que eu disse sim. E é um temor a Deus que a gente deve ter no nosso coração, porque esse temor nos traz obediência e amor por Deus e nos dá segurança para que a gente cumpra o nosso propósito, siga o caminho que Ele tem e fique firmes até o fim, porque aí vai dar tudo certo. Aí a gente vai ver que valeu a pena no final, certo? E você, quer compartilhar alguma coisa, comentar alguma coisa aí comigo que você também passou e você perdeu os olhos para você do mundo, né, diante das pessoas, mas que você ganhou pro reino de Deus? Eu aguardo e eu agradeço por esse momento, porque você parou para assistir e até breve. Estarei compartilhando mais, se Deus quiser.